presencial. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Sim, perfeitamente. Ah, então tá. Perfeitamente. Eu não tinha. Tudo eu tenho que entender o meu e trazer para mim, né? Porque aí, ao que o Thiago chegou e me falou que tem 4 famílias morando aqui, é claro, igual ele falou agora que já, esse mês já vem R$ 400, tudo bem, né? Seria uma faixa de R$ 100 e poucos cada um, né? Porque... O senhor permite a gente só iniciar aqui, que aí a gente entra nesse ponto aí. Não, tranquilo. Bom, senhores, mais uma vez, boa tarde a todos. Foi um prazer poder estar aqui com vocês em Condomínio Vídeo, novamente aí para mais uma assembleia. A gente tem ali virtualmente participando, então, a dona Cristiane, o seu Laerte, está sendo gravado tanto o ambiente virtual quanto aqui o presencial. Depois eu vou disponibilizar para todo mundo. Fico feliz de ver todos vocês aqui. Nós temos aqui, seu Laerte, dona Cristiane, um condômino novo, né? Um novo ente aí da família Lídio, que é o seu professor Márcio, né? Márcio. Ele adquiriu a unidade do Tiago. Então, o Tiago agora vai deixar aqui o condomínio, né? E o senhor Márcio agora é o novo proprietário, condômino do apartamento 201. Então, está aqui hoje participando também com nós. Seja muito bem-vindo. Oi, seu Márcio. Oi? Muito bem-vindo. Sim. Obrigado. Seja bem-vindo, Márcio. Que bom que você está na reunião. Obrigado. Bom, então eu vou, como de praxe a convenção determina, eu vou fazer a leitura do edital. Aí a gente, na sequência, escolhe o presidente. A convenção diz que tem que ser um membro do conselho. Nós temos presencialmente aqui só o seu Paulo, do conselho, e o seu Laerte, acho que é do conselho também, né, seu Laerte? Sim. Sim, todos sim, então, doutor Tiago. Dona Cristiane também. Eu queria ver, porque fica mais fácil para nós a gente usar o presidente presencial aqui. Vocês se importam da gente pedir o seu Paulo? O senhor aceitaria, senhor Paulo? Tranquilo? Pode ser, seu Laerte, dona Cristiane? Pode, sem problema. Pode ser. Tomás, depois o senhor, eu não sei se o senhor vai ter acesso à convenção, né? Daqui ainda, se o senhor já recebeu uma cópia ou não? Eu gostaria que você me informasse, por favor, como vai ficar aqui minha participação. Como eu já adquiri o imóvel dele, eu tenho a palavra do imóvel e do condomínio para participar, ou eu sou apenas um ouvinte e ele é o respondente? Não, você já formalizaram a compra e venda? Já está o contrato assinado? Sim. É contrato de compra e venda. A gente está nos trâmites junto ao cartório. Não, então... Já está quitado a dívida que eu tinha? O Código Civil, acho que o artigo 1354 é muito claro nesse sentido. O instrumento, o compromisso de compra e venda já é documento suficiente para transferir os direitos, né, obrigacionais do condomínio. Então, o senhor, a partir daquela data que assinou o contrato de compra e venda, já é condômino. É porque ainda não houve atualização cadastral lá na contabilidade, então não saiu o nome do senhor na lista aqui. Mas, para todos os fins, na ata já consta o senhor como o novo proprietário do apartamento, então o senhor vai ter direito a voz e voto. Está podendo candidatar, escolher também os candidatos sem problema algum, Então, tá bom? só para saber como eu manifesto, se é como ouvinte ou participante. Não, participante. E aí a nossa convenção, depois a gente vai fornecer para o senhor a cópia, é uma convenção antiga, que foi da Constituição do Condomínio ali, né? Ela reza que quem preside as assembleias é um membro do conselho. Aí, como a gente tem aqui o senhor Paulo como membro do conselho, o senhor é presidente do conselho? Na realidade, hoje eu sou subsíndico. Subsíndico? O senhor não é membro do conselho, não? Tá, então a gente não tem nenhum membro do conselho presencial. Nesse caso, a gente só tem um virtual. Só que a presidência, por eles que estão virtual, fica mais complicada para nós. Mas nós podemos entender o virtual, igual teve a pandemia, na semana mesmo. Sim. Não estou querendo discordar de nada. Não, complica. Eu entendo. Então vamos fazer o seguinte. Só deixando aberto, assim, tudo é acessível. Eu, no meu ponto de vista,
eu aceito quanto presencial quanto virtual, independente de eu ainda não conhecer eles também, Sim. conhecendo todos agora. Como é de costume aqui, eu como jurídico vou auxiliando na condução dos trabalhos, para formalização apenas, eu não vejo nenhum problema a gente pegar, então, um deles como presidente, né, da Assembleia. E a gente vai conduzindo aqui, eu vou auxiliando como secretário da Assembleia, tudo bem? Doutor Tiago, vai Sim. precisar de assinatura do presidente, né? E a gente está longe. Eu vou estar até aí final de semana que vem, Mas pode assinar virtualmente. Eu Pode. ensino o senhor a assinar pelo o aplicativo gov.br. É bem simples. tá. Tá ok. Tá bom? Pode ser o senhor, seu Laerte, como presidente? Uai, pode ser então. Pode ser, dona Cristiane? Tudo bem? Ser ele? Pode sim. Tá ótimo, então. Se tiver jeito também, doutor Tiago, eu vou estar aí final de semana que vem. Aí eu posso Ok. assinar aí com vocês. Tá bom, então. Eu estou só fazendo esse comentário pelo seguinte. Nós, durante a pandemia, nós tivemos que transformar tudo em virtual. Sim. Tudo que era reunião, aula, outras conferências, médico e dentista, eles entregavam laudos também por vídeo, né? Tudo remoto. Então, acho que tem essa validade. Sim. Tem instituições que cortaram isso. Sim. Só que eu acho que pode ser um agravo dependendo da condição da pessoa. Se ela pode estar lá em consciência de fogo, nós podemos respeitar. É por isso que a entender. gente traz aí o computador e você faculta quem está longe participar virtualmente, né? Por isso eu acho que assim, eles têm a mesma liberdade que a gente. Com certeza, com certeza. É porque a gente, quando está... A palavra é o direito de voz é o mesma mesmo, identidade. igual. Não, eu sou super adepto a essa modernização, esse avanço. Houve mudança na legislação justamente para isso. O Código Civil hoje, artigo 1354-A, ele veio para permitir a realização de assembleias virtuais ou híbridas, que é o caso que a gente está fazendo aqui hoje, independentemente de constar ou não isso na convenção. Então, é isso mesmo, a gente avançou aí na tecnologia e tem que aproveitar disso. Eu estava só priorizando o presidente estar aqui presencial, porque a gente tem mais gente presencial que virtual, mas sem problemas. Para cumprir a regra da convenção, a gente pega aqui um presidente que está na plataforma e vamos seguindo. Eu só quis dizer assim, como eu estou chegando agora, não, tranquilo. Adepto, é muito bem-vinda essa democracia de vocês. É muito bem-vinda essa participação do senhor. Todos possam interagir. Ótimo, a contribuição do senhor é excelente. Bom, então o seu Laerte fica sendo o nosso presidente, aí ele é responsável por assinar a ata, né? Eu lá faço a ata e ele assina a ata depois para a gente levar para registro. Senhores, eu vou fazer a leitura do edital aqui e a gente inicia a deliberação da pauta. Edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária, o condomínio residencial Lídio 3, representado por seu síndico e por seu conselho fiscal, na forma da convenção do condomínio, convocam a todos os seus condôminos para participarem de Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se nas dependências do próprio condomínio, no dia 15 de abril de 2023, às 17h30, em primeira convocação, com pelo menos metade mais um da totalidade dos condôminos, e 30 minutos após a segunda convocação, com a presença de qualquer número de condôminos, para se discutir e deliberar os assuntos abaixo descritos na seguinte ordem. Primeiro, apresentação, discussão e deliberação das contas do período compreendido entre abril de 2022 a março de 2023. Na ocasião, o Conselho Fiscal deverá apresentar seu parecer. Segundo, eleição de síndico, subsíndico e membros do Conselho Fiscal para o biênio 2023-2025, na forma determinada pela Convenção. E último assunto, assuntos gerais. O edital foi feito dia 29 de março, assinado pelo Tiago, síndico, até então. Então, o primeiro ponto aqui é prestação de contas. O que eu sugiro, presidente Laerte, e para aqui os presentes, o que eu sugiro para a condução aqui de maneira mais ordeira? O que a gente faz aqui habitualmente? A gente primeiro dá a palavra para o síndico, para ele poder esclarecer um pouco do que ele fez nesse último ano dele de gestão.
Depois, a gente explana aqui um pouco sobre as despesas, né? Relatório de despesas. Consulta se o Conselho Fiscal tem um parecer para poder apresentar, se ele recomenda a aprovação ou reprovação das contas. Abre para vocês discutirem e, ao final, a gente coloca em votação a prestação de contas, se ela deve ser aprovada ou não. E aí, Thiago, agora eu acho que então é o momento de você falar um pouco aí do que foi feito nesse ano seu. Aqui, ó. Sim, né? Boa noite já, né? Boa noite a todos. Questão da prestação de conta, né? O seu Paulo estava até dando uma olhada. O que acontece? O que eu acredito, assim, desse período aí da última Assembleia, foi a questão que tinha sido, até no edital estava, a gente deveria ver a questão da internet, né? Então, a internet hoje, eu acredito que, ao meu entender, está funcionando, está funcional, não está como estava antes, estava realmente alguns roteadores dentro do apartamento. Hoje, essa internet já tem um sistema Wi-Fi, né? Então, assim, a internet hoje está boa para uso. Teve a questão da pintura aqui embaixo, né? E eu trouxe aqui um orçamento em relação... Faça esse aqui, não sei se eu já vai dando já. Na verdade, assim, eu nem sei se eu como, né? Eu assim, sugestão para o próximo sítio, né? Fiz orçamento da questão da pintura de todo o prédio. Ao meu entender, da pintura de todo o prédio, né? Fiz também separado a questão da pintura do telhado, né, com a tinta emborrachada, que seria uma sugestão também, né? Isso que eu posso falar agora, Thiago? Porque assim, né? Porque Na verdade, é mais sobre o que já foi feito, né? Esse aqui é o que, porque como é prestação de contas, é sobre o que já foi realizado. Mas você pode deixar para apresentar isso, né, ao final, sem problema algum. Bom, você falou da internet, né, que foi instalado. Um problema crônico que sempre tem aqui é o telhado, né? Não sei se foi feito algum serviço nesse último ano no telhado. Foi. A questão do telhado é que é negócio, né? É o tal do reparo, né? Porque telhado é uma coisa cara, né? Todo mundo já sabe, para fazer uma reforma geral, né? Teve a questão, principalmente, do apartamento ali de quem está no terceiro andar, né? Que isso aí é uma coisa assim... a estrutura do telhado, profissional aqui em Caldas é um negócio complicado, né? Já vieram aqui 4 profissionais diferentes para tentar resolver, muitas das vezes a mesma coisa. O seu Paulo ali resolveu uma parte ali e tem uma outra, né? Do seu Laerte também resolveu, o inquilino dele me falou que estava tendo problema lá, resolveu em parte lá do banheiro, aí ficou um lá, até identificou, né? Seria ali como que chama ali na calha, né? Aí ficou de fazer esse serviço. Até então está identificado o problema. Da dona Cristiane, ela me relatou ali também, lá na área de serviço dela, e na parte ali da sacada. Foi um profissional lá, falou que resolveu também, né? Mas é aquele negócio, faz a emenda ali, né? E espera ver se resolve. Então, tem que tentar dessa forma, questão do telhado, né? Uma sugestão foi, essa daí que eu levantei, até também a dona Cristiane me mandou um vídeo em relação à tinta emborrachada, né? Que seria uma opção, né? Porque aquele telhado, ao meu entender, é aquele negócio, trocar aquelas telhas, né? Tiago, deixa eu te interromper só para perguntar uma coisa. Você acabou de falar que alguém te mandou um vídeo. Foi quem que te mandou o vídeo do emborrachamento? Foi o senhor e a dona Cristiane, ela também me mandou. Ah, a dona Cristiane também. Ah, que bom. Também, É que eu não entendi. Pode continuar, obrigado. Eu esqueci só, o senhor também me enviou. Então, assim, em relação ao telhado, foram feitos esses separos, tá? A pintura aqui embaixo, ela foi feita nessa garagem, né? Mas o tempo, né? O tempo vai e vai precisando dessas reformas. Então, foi feito por isso mesmo. E
O condomínio hoje tem alguma dívida em aberto na praça? Não, tem não. Está com algum imposto atrasado? Não. Inclusive é certificado, né, pelo bombeiro. Tem também o seguro, né, que a gente paga, né? Pelo dia também. Teve umas coisas que fez do gás, que eu lembro. Reparo no gás, muito bem. A questão do gás também estava com problema de vazamento. Teve engenheiro aqui que resolveu parcialmente e eu consegui com um instalador de gás que fez um reparo ali também no registro. Lógico. Um outro ponto aí que é importante, esse cabe até a mim prestar contas, a gente tinha um grande inadimplente aqui, né, que era o apartamento do seu Jair, né? Sim. Até não deveria citar o nome, mas era de conhecimento público, até porque veio para a Assembleia, seu Márcio, essa negociação, ele compareceu na Assembleia para negociar e acertar a inadimplência dele, foi aprovado um acordo com ele, a gente realizou um acordo e pagou, ele pagou. Era o nosso maior inadimplente. Porém, hoje a gente tem 4 inadimplentes, que já foram notificados extrajudicialmente, já foram cobrados, e agora a gente vai ajuizar a ação contra eles e cobrar também a inadimplência deles judicialmente. São 3? 3, São né? quantos inadimplentes que ainda tem, doutor Tiago? 3 inadimplentes. 3 inadimplentes, que vão ser agora cobrados judicialmente. Nós vamos judicializar a ação contra eles, né? Aos mesmos moldes que nós fizemos com o caso do seu Jair. E temos só um, assim, mais complicado. Os outros ainda... Só 4, 5 taxas. É muito complicado porque esse está inventário. Por isso que está estendendo. Nós temos um caso aqui de um condomínio que ele faleceu, então o apartamento dele foi arrolado no inventário, né? E a gente agora tem que cobrar dos herdeiros, do espólio. Eu vou ajuizar... E o valor está em quanto mais ou menos, doutor Tiago? O valor está em quanto mais ou menos nesse caso aí? 10 mil e pouco. Mais ou menos 10 mil e pouco. E encaixa uns 9 mil reais, mais ou menos, né? É 10.024. 10.024. Aqui tem encaixa. Não encaixa. Acho que é 9 e pouco. Encaixa 9 e pouco. É isso que eu estou dizendo. Então tem 10 para receber e 9 encaixa, né? O atual. Eu olhei no aplicativo hoje mais cedo. Não, esse é no Essa final, né? Ele dívida está falando de atual. Porque isso aqui é só Condomínio atrasado. Condomínio atrasado. Condomínio que está inadimplente. E energia tá legal, tá alugado ou tá vazio? Não, assim, energia não tem nada a ver com condomínio. A gente não sabe, né? Só fácil, tá desocupado. Tá desocupado. O apartamento Desde que não pagou mais condomínio. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Tiago. Sim. Esse que está atrasado aí, que dá uns 10 mil reais, eu até acredito que é o vizinho meu, que os filhos já têm entrado em contato, que tinha intenção de pagar. São eles ou não? Isso. Ele já nos solicitou até a inadimplência para juntar no processo. Exatamente. Só que Ou seja, eles têm intenção de pagar, né? mas como a gente já esgotou aí as tentativas extrajudiciais de receber, também para não ter o risco de prescrever o débito, né? É verdade, você tem razão, está certíssimo. Vou habilitar no inventário deles essa dívida, e aí quando o juiz fizer homologar a partilha lá, ele já manda separar valores para poder pagar a taxa, né, do condomínio atrasado. Está correto. A notificação foi até recebida. Se não pagar, a gente pede a penhora do apartamento, né, e depois pede para leiloar o imóvel. Tá? Entendeu? Então é isso. A gente vai, com relação à inadimplência, é isso. A gente já teve muito pior, né? Na verdade, é até interessante o senhor saber. O condomínio Lídio 3 já passou por um momento muito sombrio, né? De termos aqui forte inimizade entre os condôminos, uma rixa muito grande, um momento aí de muita conturbação, ameaças, mas graças a Deus esses condôminos que eram antissociais saíram do condomínio, e aí também só que deixaram aí uma herança de uma dívida grande. Extravio, sim. A gente teve... Mas judicialmente não tinha como resgatar? Não, e a gente recebeu, né? A gente recebeu. A gente teve um síndico que foi muito negligente aqui também, mas saiu do condomínio também.
Eu acredito que hoje a gente está num dos melhores momentos do condomínio, tá? Tanto na questão da convivência, da harmonia, quanto financeiramente. Só falando isso, só falando na questão de... O que eu lembro, aquela questão do cheque, lembra? Da Caixa Econômica. Caixa. Não esqueci, aquela situação ainda não foi resolvida, mas... A gente... Foi pedido? Porque eles pagaram cheques que era só com... O que acontece? Aí eles pagaram uma quantidade de cheques... Aquela ação está paralisada, a gente precisa até deliberar sobre isso, porque para dar andamento naquela ação, a gente tem que pagar custos judiciais, entendeu? Então, eu vou tentar, por uma última vez, uma negociação extrajudicial com a Caixa. O jurídico deles talvez concorde em ressarcir o condomínio, né, indenizar o condomínio. Mas, se não der, a gente vai ter que trazer para a Assembleia para pagar esses custos e pôr aquela ação para frente. Tá bom? Então, é isso. A gente hoje está passando por esse momento aí. O condomínio teve momentos que não tinha dinheiro em caixa. O seu Márcio precisava fazer manutenções, não tinha R$1 em caixa sequer. Hoje não, hoje tem pelo menos um valorzinho no caixa aí. As manutenções, as principais em dia, né? Está precisando agora dessa pintura no condomínio. E a gente vai cobrar esses 3 inadimplentes aí para sanar, estancar essa inadimplência, tá bom? Recebemos, então, o principal devedor, pagou tudo, a gente avançou bastante. Eu queria... Você tem um relatório anual ainda de despesas aí? Para eu poder apresentar rapidamente aqui? Bom, a gente tem um relatório aqui do último ano, aqui, de receitas e despesas, para vocês terem uma ideia. O condomínio arrecadou, nesse último ano, R$ 59.250,28 e gastou R$ 52.283,82. Aí a gente tem aqui o relatório. Esse relatório é disponibilizado, vai junto com a ata, com a próxima ata também ele vai junto com os boletos, e ele tem aqui as despesas analíticas, né? O quanto gastou cada mês com energia elétrica, com água, esgoto, com internet, material de limpeza, despesas postais, né, correios, gás e assim por diante. Todas essas despesas estão aqui detalhadas. E aí a gente vai encaminhar para todos vocês, mas também já tem disponível aqui, tá bom? Ok, Fábio. Desde energia elétrica, mas aí é individual, né? Departamento. Das áreas comuns, na Das áreas comuns. Tem energia elétrica porque é do espaço comum. Agora, essa despesa de, por exemplo, essa lâmpada aqui é uma despesa de energia elétrica comum, né? Agora, a energia que é gasta dentro da unidade, dentro do apartamento, cada um tem a sua fatura própria, né? E eu fiz Aí, no caso, essa aqui poderia ser substituída por aquela cabacinha mais econômica. Essa é LED, né? Aquela é a mais cara de aquisição. Deve ser a solar que ele está falando. Não. Eu tenho a solar, mas eu falo assim, eu tenho uma cabacinha assim, ela clareia mais e o consumo é metade. Não, aí é bacana que o senhor pode depois, a gente elegendo aqui o novo síndico, né? Ô, Tiago, deixa eu fazer uma colocação. Só para atualizar para todos nós e para o Márcio que está chegando agora, fala a respeito do subsíndico não ter salário e o salário do síndico ser reduzido para 700 e poucos reais, para que não tivesse aumento de condomínio, entendeu? Lembra desses acordos que fizemos na última reunião? Teve isso também. O subsíndico não é remunerado no condomínio, e o prolabore do síndico era... Ajuda de custo, de 700 reais. Uma ajuda de custo. Era um salário, né? Foi reduzido para 700 e poucos reais, para não aumentar a taxa de condomínio no último ano que passou. E hoje está na pauta, não está na pauta a previsão orçamentária, justamente porque também não se pretende aumentar a taxa de condomínio, né? No próximo período aí. Mas é isso. Aí essa sugestão do senhor aí da lâmpada mais econômica... Assim, não substituir, espera que as próximas. Entendi. Sempre menor custo. Com a próxima administração, né, o senhor já pode sugerir isso aí, que é bacana mesmo. Bom, então assim,
o que tem no médico, só melhora assim, a notificação. Um ponto assim, que é muito salutar, seu Laerte, dona Cristiane, seu Paulo, é que o condomínio não gastou mais do que arrecadou, né? Isso é ótimo. Arrecadou 59 e gastou 52. Então, isso é interessante. Parabéns ao senhor. Só com ressalvazinha. Nós conversamos um pouquinho no telefone a respeito disso. Se pega os últimos meses, só conseguiu fechar por conta, se não tivesse acontecido o recebimento desse acordo, não teria caixa. Tinha um caixa negativo, mas muito negativo mesmo. Justamente que eu aproveitei esse momento para esses equipamentos são caros. Cada equipamento do roteador, ele sai, se não me engano, acho que é 500, quase 600 reais. Então, foram 4, né? Porque foi aqui embaixo, foi no meio. Aí, se for ver só de questão de internet aí, é altíssimo mesmo. Bom, mais de 2 esse é o momento agora. Doutor Tiago, só uma observação. Na última reunião que nós fizemos, ficou acordado que o vice-presidente, o subsíndico, aliás, não teria salário para colocar a internet. Foi um pedido de seu Paulo, né? Colocar a internet. Aí eu entendi que a internet, ela realmente onerou um pouco o orçamento do ano, né? Igual o Tiago acabou de falar aí, 600 reais vezes 4, né? 2.000 e poucos reais. Quanto foi que entrou desse acordo na justiça? Qual foi o valor? 14 mil. 14 mil. 16 mil. Desculpa, 16 mil. Desses 16 tem 9, né? Tem 9. Os 6 praticamente foi o caso da internet, ou seja, se não tivesse que instalar a internet, talvez estaria empatando. Eu estou fazendo uma conta rápida na minha cabeça aqui para ver se o valor do condomínio hoje está empatando ou se está faltando, entendeu? Não, é que teve as manutenções também que foi feita devido ao vazamento telhado, e os outros também que o Thiago fez de tubulação, não foi? E do gás, da tubulação do gás, que isso tudo ficou quase 11 mil reais. Porque só de manutenção de um ano. Isso. E teve também... 10.349 reais. Ah, então foi bem caro, tá certo, ok. E uma coisa... de telhado, tem específico? Não, só de telhado não, porque entra dentro da despesa de manutenção. Assim, a gente aí tem que olhar separadamente ali, mas na conta de manutenções, tudo foi feito por essa 10 mil. O que é interessante até para o senhor que está chegando agora, os condôminos já estão habituados com isso. Esse aqui é o balancete mensal. Aliás, dentro aqui, esse balancete ele abrange 3 meses. Para poder ficar mais em conta, a gente faz assim. Porque se fizer um para cada mês, você gasta mais com encadernação, enfim. Então, aqui você tem toda a movimentação financeira do condomínio. Tem o extrato bancário analítico do mês, tudo que entrou de receita, tem todas as notas fiscais, recibos, todos os pagamentos estão aqui documentados, por nota fiscal, recibo, a planilha de inadimplência de cada mês, tudo está aqui. E aí, inclusive, é muito bem organizado, é separado por natureza. Então, aqui, tem a parte aqui só de notas fiscais. Nós temos aqui nesse balancete a parte que contém todas as notas fiscais, todos os recibos, relatório com todas as taxas de condomínio que foram pagas, contendo o valor, o dia que foi pago de cada taxa. Enfim, a contabilidade faz esse balancete trimestralmente, né? A gente faz mensalmente, mas faz fecha mensalmente. Porque ele fecha fininho também e a questão de custo. Fecha mensalmente o balancete e trimestralmente a gente encaderna ele e disponibiliza. Fica aqui no condomínio, né? Não, esse fica lá no escritório porque não tem lugar. Aqui não tem uma sede administrativa, então o escritório faz a guarda desses livros. E o resumo disso daí vai no boleto todos os meses. Todos os boletos, um resumo, né? O boleto eu acompanho bem. Aí, São Paulo, eu vi que o senhor, no começo da Assembleia, estava questionando um gasto com gás, com água, né? Eu acho que é hora da gente tirar essas dúvidas aqui também, né?
tem relação também a questão que o Laerte e a dona Cristiane, né, a gente estava conversando aqui mais cedo, o que acontece? Hoje, isso é política, é só condomínio ou é geral a questão do taxa de esgoto ser igual ao taxa Geral. de geral? É geral, foi em geral. residência. É. Eu vi o aumento até na minha conta. Foi. Eu caí na bobagem de achar que estava muito caro a água, eu recebi uma aula do... Porque aqui, o que acontece agora? A taxa de consumo, né, de água está vindo a mesma coisa, né? Do consumo é esgoto. Isso, 100% da taxa de esgoto. Então, por exemplo, se hoje a gente consome aqui R$400 de água, vai vir mais R$400 de esgoto, entendeu? Então, assim, é uma opção, né, de quem for assumir essa sindicância aí, ver a questão aqui do poço, né? Porque onerou bastante, devido ao vazamento que teve lá em cima, veio uma conta de R$1.400. Pois é, Thiago, eu acho que se tem essa bomba, se tem esse sistema aí, deveria usar sim, sabe? Sim, Porque ficou caro foi para implantar isso. Agora que tem ele implantado, vale a pena utilizar, né? Sim, exatamente. No mínimo, vamos fazer um teste, né? Isso, no mínimo um teste. Na época do seu Jair, usava muito ele. Tinha problema, assim, de Hoje é a melhor opção, quem tem as sai coisas daí, nacionais, né? mas eles Eu usavam tenho um irmão muito. que faz isso lá em Minas. Como chamava o síndico, o filho da É o dona... Cleison. O menino lá do... Nossa, do Gledson. É só ativar, mas a taxa pública continua pagando, mas o esgoto. Mas vai ser Porque é o seguinte. seguinte, Você reduz a metade, que é natural, né? Agora ficou porque como o consumo da água vai ser 100% do esgoto, como se vai se consumir água do Aí povo, quando vai vir a diminuir. taxa pequena, Entendeu? dá a mínima, né? Diminui pra caramba. Então tá aí já, né? Uma sugestão para a próxima gestão, ativar o poço e priorizar o uso da água dele, né? Sim, até tem que ter um consumo mínimo. O DEMAI, ele Eu tem acho uma... que tá R$27 ou E R$22 aí a taxa depois, mínima. é isso. Por ser um prédio, Eu também né? em casa Mas com o poço, DEMAI, que ele tá faz também. assim, ó. Quando ele percebe que há uma redução significativa no consumo, ele pega os meses anteriores, faz uma média e passa a cobrar aquela taxa de esgoto Não, pela mas vai média. manipulando até. Aí Vai vai Gradualmente, assim, para não ser Mas dá para economizar, dá para se organizar. escapar disso aí, né? Dá para fazer uma elisão. Tem 6 meses que É isso aí, legalmente dá para fazer mesmo. Bom, gente... A cada ano um apartamento vai isentando. É isso aí. Aí, ó, Cada não, cada mês. a gente falou aí, você estava falando do gás, você explicou o gás? Isso. A questão também que onerou, né, a questão de despesa, essas RT também, né? Porque a cada 2 anos tem que emitir essa RT. E essa RT aí, ele, se eu não me engano, acho que uns 900 contos. Não lembro exatamente. É um custo alto também. É isso aí. A RT é a anotação de responsabilidade técnica, né? O profissional que tem que dar aí, talvez, para pegar o CERCOM, né? Isso. Certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Senão eles interditam aí o embargo o prédio. Aí esse você já começa a liberar para nós. Como responsável lá do bombeiro. Dessas aí, ó, a gente viu que o Santo de casa não faz milagre. registro estava vencido, acho que era mais de 8 anos. Parece. O povo chega em mim na prefeitura e fala assim, pô, você não consegue um desconto para mim lá do IPTU? Não, eu falo, rapaz, aí o que eu menos consigo é isso. Mas a questão do gás é porque quando você olha aqui o demonstrativo aqui, e é um período de 1 ano, né? Isso teve um gasto de 4.370 de despesa de gás e uma entrada de menos de R$1.500. É porque entre as outras manutenção do gás, tudo junto na conta do gás. Tá. Esse não é só o gás, não? Não é só o consumo do gás, não. Tem a despesa... Só a RT do gás, igual o Thiago falou, R$900. Mas isso então entra junto com o gás. Entra junto com a despesa de gás. Cada vez tem que Eu trocar. estava achando muito doido o fato de ter gasto 4.500 e ter entrado 1.500. Entendi.
cada registro desse daí, ó, ele vale, acho que era R$ 50 praticamente. Eu posso ver aqui, eu recebi ele. Tem que trocar tudo. Entendeu? Aí imagina, cada um desses 16 apartamentos. Isso aí. Ah, então agora ficou menos trágico um pouquinho. Mais claro. Eu pensei que era consumo e... Né, Ótimo. você pode gastar 4.500 e receber 1.500. Bom, eu agora... Tem mais alguma dúvida que o senhor queria Eu levantar? quero falar sobre o telhado, rapidinho. Então vamos lá. Eu falo que ele faz, né? Você quer falar alguma coisa? Do orçamento. Não, é o orçamento. Aí depois você fala. A até me mandou esse vídeo também, que eu recebi, Certo. sobre essa tinta emborrachada. borrachado. Ontem, na hora que nós conversamos no telefone um pouquinho, eu lembro quando eu comprei o primeiro apartamento, que foi em 2013, a dona Elza, que era mãe do síndico, né? Ela falou, Paulo, se você tivesse conversado comigo, eu tinha te falado a respeito desse terceiro andar, sobre a questão das goteiras aqui. Uhum. Isso em 2013. E eu estava aqui em janeiro, eu ajudei a subir 8 telhas, daquelas grandes, acho que foi de 2,44 para 1,10. Eu tinha até falado, Thiago, não liga para mim, porque... Né? E tá do mesmo jeito, assim, o quarto lá teve que desativar, não está usando o quarto. O apartamento tem um quarto só e não tem jeito de usar o quarto. Porque quando chove, não é goteira, não. Cachoeira. Não vou falar cachoeira, na ligação nós estamos falando a respeito disso. Seria exagero se falar em cachoeira, mas que é uma mini cachoeirazinha, é mesmo. Não é goteira. A torneira. Desce água mesmo. Né? Aquilo só não foi embora muito tempo porque o forro ele é PVC, porque se fosse madeira, aí, né? Então, eu até vejo assim. Essa Esse é o questão... Paulo, só para esclarecimento, esse vazamento é da telha ou é de calha? Não, esse vazamento, e ontem eu até perguntei isso para o Juliano também, eu já tentei subir lá em cima, só que um dia eu fui desarmar lá, quando o Edson veio, nós subimos umas telhas e tal, e eu não consegui tirar, porque eu ia subir para mim, só que eu já conversei com sua amiga, ontem também o Juliano falou isso. Não é nem a questão de emborrachar as telhas, é porque a vazão é pouca. Então, quando a chuva é muito forte, a vazão não As calhas transbordam. isso, ela não comporta, e aí não tem onde a água sair, ela pega e... Então é a boca da cara. Que não desce. o cano E a tubulação. a tubulação. Então, e eu até me comprometo, independente de qualquer coisa, eu vir aqui, ficar uma semana ou duas, precisar aqui. O que eu acho que pode resolver isso aqui? De repente, nós descemos uma tubulação externa agora. Eu acho Mais fácil e barato. Isso, eu acho que é uma das únicas soluções, porque eu volto a falar, eu ajudei, nós subimos 8 telhas. Você vai lá, o trem, parece que depois que trocou as telhas, piorou. Molha no quarto tudo, sim, e o banheiro. Então quer dizer que o problema é mais as calhas, né? E essas calhas, vocês estão pensando em fazer elas externas do prédio? Isso, Léo. A sugestão é essa. De repente, a gente consegue descer, às vezes, umas 2 calhas aqui de 100. E se for preciso descer na frente também, assim, 1 ou 2 também. Pinta da cor da Para fachada. não ter né? esse perigo mais, que quando tiver essa... Eu concordo com isso. Lá no meu não tem esse problema não, mas eu sei que o senhor tem. Então eu concordo sim com isso. Calha barato em relação a fluxo nossa, água encontra qualquer problema. Então, livra dela, deu o caminho, acabou. Pôs caminho de 100, sai Você sabe o barato. que eu... Eu acho assim, que resolver essa questão do telhado, tá? Aí, sim, depois a gente pode até pensar numa pintura, alguma coisa, né? Agora, isso aqui é crônico, tem muito tempo. Teve Deve ter inclusive... 15 Hein, seu Paulo? Deixa eu explicar uma coisa que eu estava pensando. Eu conversei com o Thiago a respeito disso, até conversei bastante, porque eu tenho um genro que vende essa tinta que é emborrachada, e ele me deu um orçamento. Ele falou que fica R$10 o material, 35 aplicado, sabe? Em questão das telhas, dá para impermeabilizar com essa tinta emborrachada, sabe?
E em questão das calhas, tem que fazer o serviço, claro, levar um profissional que sabe fazer ele externo do prédio, né? Porque senão vai dar muito mão de obra. Faz externo, pinta ali conforme. Eu acho que nem precisa pintar, porque o cano é branco, né? Cano PVC branquinho. Eu concordo, sim. Isso aí talvez vai ter uma votação, mas eu concordo, sim, de fazer primeiro a reforma do telhado, depois pensar na pintura de manutenção do prédio, né? Eu só não concordo, assim, de fazer troca de telha completamente, porque não tem dinheiro para isso e ia gerar uma despesa muito grande para todo mundo, né? O dinheiro que nós temos hoje aí, 9 mil, daria para mexer nas calhas e fazer, talvez, essa pintura impermeabilizante, né? Entendi, entendemos. Estamos escutando aqui, viu, Solar? Pode falar. Eu dei uma escurecida aqui, eu achei que eu tinha caído. Não, então tá. Não, é praticamente isso. Aqui É praticamente isso. a luz é temporizada por sensor. Agora que eu percebi agora. É o que eu conversei com o Tiago. Em relação à prestação de conta aí, eu concordo plenamente, sou do Conselho Fiscal. O Tiago é uma pessoa super direita, super honesta, de muito boa vontade, e a gente concorda plenamente com tudo que ele fez aí, foi ótimo, né? Em relação ao telhado, concordo que o seu Paulo tem que arrumar as calhas e tem que impermeabilizar as telhas, né? Porque as telhas já não é cimento amianto, meu genro estava me explicando que elas, chuva muito prolongada, elas goteiram mesmo, aí cai no forro de PVC e pinga dentro do apartamento, né? Aí a gente tinha que fazer um orçamento dentro do dinheiro que a gente tem, que é para não aumentar o valor de condomínio, porque está todo mundo apertado, tá todo mundo, eu pelo menos estou no limite do meu orçamento. Se eu aumentar alguma coisa no meu orçamento anual, talvez eu fique inadimplente, entendeu? Eu estou nessa situação hoje, né? Mas então, deixa eu só aproveitar aqui uma posição que o senhor deu aí na sua fala. O senhor, então, como conselho, presidente do conselho, o seu parecer é pela aprovação das contas? Totalmente, totalmente. Confio plenamente no Tiago e em vocês aí, doutor Tiago, sua esposa, vocês estão de parabéns, inclusive. Obrigado, senhor, muito obrigado. Então tá, aí tem esse ponto aí do telhado, né? Só que ele fez uma colocação, eu acho que cabe uma ressalva aqui. Era isso, foi isso que eu expliquei mesmo, vocês podem continuar. Pode ser de PVC, que eu acho que também pode ser, e tem a outra que eu acho que fica mais cara, que é a calha que faz com a de alumínio também, né? Isso tudo depois cabe... Eu sugiro o plástico, que até aquele caninho que enche um pneu de trator na borracharia e caminhão, foi substituído o metal pelo plástico, pela resistência. Eu acho que fica até mais barato. E evitar a oxidação e manutenção. Para mim, o mais importante é tirar essa quantidade de água lá em cima, que tem quando precisa tirar. Resolver. Assim, esse de 100 polegadas PVC é o mais barato. Isso, não se vê. Cair, não se quebrar mesmo. Em relação a essa questão do telhado, teve inclusive no apartamento da dona Cristiana, eu acredito que resolveu, né, dona Cristiana, que ela estava bem no quarto lá, no quarto suíte. Eu não voltei lá depois, Thiago, mas estragou a parte da sacada, né? E estragou a parte do banheiro de uma suíte, que furou o gesso também, e a parte da área de serviço, né? Que estava caindo, que estragou também. Está todo mofado lá, até que mandei a foto. Mas eu concordo com todas as contas aí que vocês fizeram. Concordo de colocar as calhas, que a gente já tinha falado sobre isso há uns anos atrás. E como eu te mandei esse negócio da pintura, aqui em Brasília tem representante, tem loja própria da pintura. Se vocês quiserem, eu posso ir lá na loja e fazer o orçamento, tá? É só me falar a quantidade, eu faço o orçamento e até me proponho levar. Porque já estamos com isso há muitos anos e sempre, na época de chuva, vaza no meu apartamento. Eu já mudei todo o forro do apartamento, você mesmo viu lá. E não é só o telhado, é aquela caixa também que tem em cima do meu quarto lá, que já vazou várias vezes. Ano passado vazou de novo. E eu já tinha acabado de trocar o forro de todo o apartamento, você até viu. Então, assim, é outra coisa que depois a gente tem que resolver também. Aquela caixa lá em cima,
Isso. Ou a gente faz uma base embaixo dela de latão, de alguma coisa, porque se vazar a caixa, vaza e cai para o outro lado, não cai em cima do meu quarto. Aproveitando que a dona Cristiane está falando, é Cristiane ou Cristina? Cristiane. Cristiane, pois é igual a minha irmã Cristiane. Eu concordo disso, colocar, sabe aqueles compensado mais grosso, colocar debaixo dessas caixas, vai evitar dessa caixa ficar em cima da vigota e rachar a caixa, entendeu? Exatamente, E outra coisa importante que o Thiago tem feito sempre aí, a gente tem que ficar atento nas boias, porque às vezes uma boia estraga, vaza da caixa, né? Pois é, ano passado vazou de novo, caiu todo no forro, o forro ficou, ele não danificou, mas ele não está retinho mais. Ele chegou a cair, umedeceu, mas ele assim não ficou retinho, ele ficou meio abalado. Então, já de novo, o meu apartamento não está normal, entendeu? Então, assim, eu estou sempre sofrendo, todo ano é alguma coisa. Laerte. Então, eu preciso realmente que a gente priorize esse telhado aí, essas calhas e essa caixa d'água. Algumas kitnets que eu uso caixa d'água independente, aí, para evitar esse problema de fundo de caixa d'água, aí foi sugerido um tampão de latão. Pode ser também. Foi pintado, coloquei a outra caixa lá, nossa, não tive mais problema. O que for mais barato e mais viável, né? O que for mais barato, a gente fazer por baixo. Faz assim. Vamos fazer o sabe aquela pichincha? O máximo? Que ele já faz tudo de uma vez, para quando precisar, vamos pôr para todos em cima, porque a parte dela, se ficar realmente na laje pura, o plástico vai ceder, vai furar. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente otimizar aqui o trabalho e avançar. O consto na ata já fica aqui como missão, né, como solicitação para a próxima administração, priorizar esse reparo na caixa. E, se for o caso, a gente faz uma assembleia virtual extraordinária, aí ninguém precisa se deslocar para vir aqui, cada um da sua casa participa, e aí um próximo síndico ou síndica apresenta os orçamentos, né, a solução que foi levantado, mas fica aqui como prioridade já para essa próxima gestão. É básico. Se colocar com 2 ou 3 caixas e as pranchinhas de tábua, em vez de compensado, fica uma coisa mais duradoura, reservada, baratinho para cada um. Não precisa nem entrar no caso. Ótimo. Muito simples. Quando a próxima gestão, então, já vai ter, a gente vai constar isso na ata, e a gente faz uma assembleia extraordinária virtual, de emergência, se for o caso, para definir qual vai ser o melhor serviço a ser executado, né? E o custo disso, se vai lançar a mão disso no caixa, né? E a saída da água. Bom, então, hoje a gente está aqui no item da pauta prestação de contas, né? A gente tem um parecer do Conselho pela aprovação das contas. Eu consulto aos senhores se alguém discorda desse parecer que aprova as contas. Eu concordo. Está aprovado. Tá aprovado. Sem votos contrários, as contas ficam aprovadas, viu, Thiago? Nesse período, e a gente passa agora para o próximo item de pauta, que é a eleição de síndico e conselho. Aí eu queria saber de todos, né, quem que se candidata a síndico, e aí a gente vamos fazendo aí por etapa, né? Vamos eleger primeiro o síndico, depois o subsíndico e os conselheiros. Tiago, qualquer um que está, por exemplo, o Márcio pode ser candidato a síndico, o seu Paulo, eu, a dona Cristiane, qualquer um, né? Sim, qualquer um. A subsíndico também, né? Mas a gente vai... candidato a síndico. O senhor se candidata a síndico? Ótimo. Deixa eu só perguntar, mesmo que o Thiago não tenha mais trabalho, mais apartamento, ele não tem interesse em continuar como síndico, não? Não, ele vai ajudar de todo jeito. Eu não vou largar a mão dele. Todo mundo quer o Thiago, né? A gente quer o Thiago mesmo. Ele vai mudar de Caldas, Thiago? Você está indo embora?
Não, eu tô morando aqui mesmo. Só... Então, você não quer continuar, não? Não, obrigado, Cristiano. Obrigado. Ele acha que vai escapar, né? Nunca. Se vocês precisarem, viu? Pode contar comigo, mas questão de síndico... Pessoal, deixa eu colocar uma coisa importante. Era bom a gente fazer um acordo entre todos nós, que somos a maioria agora, de não aumentar o salário do que está aí para o síndico, porque se a gente já vai falar em novo síndico, vamos falar do salário desse síndico, que é para não onerar as mensalidades de cada um, né? Na verdade, Porque não está na pauta a previsão orçamentária, então não tem como a gente ótimo, reajustar nada por hora, né? ótimo, Para lá, perfeito. ajuda de custo, nada disso por hora. Ok. A gente tem aqui o seu Márcio, candidato, tem mais alguém interessado a ser candidato a síndico? Eu acho que o síndico tem que morar aí, gente. Eu não moro aí. Se eu morasse, estava tudo bem, mas eu não moro. Eu moro em Brasília, para mim é difícil. É o mesmo caso meu. Eu posso contribuir com tudo que vocês quiserem, mas eu não moro aí, então é difícil. Eu entendo. É o mesmo caso meu também. Eu gostaria, sim, de ser, mas não morando aí não tem jeito. Certo. E o senhor Paulo? Eu parto do mesmo princípio também. Uhum. É porque sempre não deveria ser, só que o síndico sempre, às vezes, acaba sendo procurado por uma coisinha aqui, outra ali, né? Uhum. E, inclusive, eu quero aproveitar para te agradecer também, viu, Thiago? Eu acho que você deu uma contribuição muito boa durante muito tempo, né? Então, é claro, nós somos gratos em relação a isso, de você ter contribuído durante todo esse tempo, né? E como já foi falado pelo Sulaeste, com seriedade, com compromisso, com correção, honestidade, né? Tudo isso aconteceu durante a sua gestão. Então, nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento em relação a isso. E aí sempre fica isso, às vezes uma questão de isso, por exemplo, um dia que acho que se chamaram aquele dia que teve um negócio no sábado aí, chamaram, da construção, que você foi chamado. Tem uma questãozinha no sábado aí que não podia estar fazendo barulho, e aí acaba na atrás do síndico. Então, o que a dona Cristiane falou, Uhum. o Solar também, eu não importava de ser, não. Só que eu também acho que, não sei se o senhor Márcio vai ter essa Disponibilidade. Eu moro em Pires do Rio. O Márcio ele tá pertinho aí, porque ele está em Pires do Rio, e Urutaí, né? Está bem pertinho. Mais fácil, né? Mas para quem é mais longe, eu acho que é mais complicado mesmo. Entendo. Eu também até quero continuar contribuindo, se alguma coisa, se eu quiser que eu seja o síndico que eu posso ser, a gente cada um Tá aí uma boa ideia. Eu acho que o seu Paulo como subsíndico é uma boa, e o Márcio como síndico também. Eu já conversei bastante com o Márcio. A gente pode fazer, né? A gente fica muito feliz, seu Márcio, do senhor já chegar querendo contribuir, né, colocando seu nome à disposição. Eu sou assim, eu sou pidão. Por quê? O meu ponto principal é custo zero. Uhum. Se nós for baixar o custo, mas não tiver que levantar nada de condomínio, nós vamos resolver com o dinheiro de caixa, deixando mais dinheiro em caixa. Nós não vamos comprometer nada, nem muito menos que nós vamos depositar. Certo. E todo depósito não é oneração nossa, é nossa garantia futura. Nós somos proprietários. Só dando um apoio para o Márcio aí, eu já conversei com o Márcio, inclusive conversei com o Jason também, né? O Thiago me falou que estava vendendo, aí eu fiz questão de ligar para o seu Márcio, conversamos bastante, trocamos muita ideia. Ele é propriedade de outros imóveis, e ele aluga também, igual eu faço aqui em Formosa, então a gente tem essa questão dessa política aí de manter o imóvel, mas de forma racional, né? Eu conversei muito com o seu Márcio sobre isso daí, admiro muito isso aí nele, viu? Se nós conseguir manter o condomínio que tem hoje por 5 anos, é mérito nosso, de moradores. Nós não estamos fazendo sacrifício nenhum. Nós estamos cada um zelando por si mesmo. Sem reajuste. Sem reajuste. Você lembra? Nós pagávamos 350, 10 anos atrás. Eu vou criar casa toda. Eu, por exemplo, minha conta de energia, eu tenho. Concordo e continuar com esse valor. O Solar falou ali. Acho que isso aí depois tem que sentar
E não está em pauta isso agora, né? Tá certo, né? Mas eu acho que, porque quando você tem, como nós aqui, muito tempo, e a gente já está tirando isso aqui há muito tempo, né? Eu até, ontem, no telefone, nós conversamos. Tinha uma época aqui que o síndico tinha uma ajuda lá de, ele não pagava o condomínio, né? Ganhava um salário. Aí, nessa última, vamos ajudar o subsíndico. Aí, o Soleste até falou, não, vamos abrir mão disso justamente para ter, né? Não onerar o condomínio. Só que eu fico pensando o seguinte, se não tivesse entrado esse dinheiro, é claro, eu ia juntar com a Receita, mas como que estaria a situação nossa? Porque essas taxinhas não, essas coisas, igual você mesmo falou, acabou de falar, de R$900, que é, né? Isso sempre tem, isso é claro, não tem como, né, você fugir disso. E você não pode também um processo que nós tivemos. Você tem não sei quantos anos que não tem reajuste, é claro, você está com... A inflação está aí, todo dia. Não tem como, né? Sim, seu Paulo. Mas é porque esse ano teve duas coisas que pesaram muito na despesa, né? Que uma foi a internet, até não foi tanto a internet, não, mas esses consertos do gás e do telhado, esse ano foram excepcionais, entendeu? Sempre pesa muito. Tem muito tempo que telhado... Quando nós resolvemos a questão do telhado aqui... Isso, tem que resolver. Muito grande, porque você sabe muito bem disso, né? É isso que eu ia completar. É isso que eu ia completar. Se a gente conseguir, com esses R$9.000, resolver essa questão do telhado, a gente vai diminuir uma despesa anual, né? Ajuda muito. E é questão de profissional também, viu? Achar um profissional que resolve, porque mas a gente acredita no serviço, só que logo... Eu acho que se a gente partir... a mesma coisa que fica lá em cima do telhado, entendeu? acompanhar, né? Você arrebenta lá em cima aquela partidana, aquele telhado que tem em cima do... Para receber a telha ali mesmo, você fura e já pega ali na calha ali e desce uns 2 tubos, que precisar de 2 aqui, não sei se 2 lá na frente também, entendeu? Para você ter a água poder ter vazão. Porque se ela não tem vazão, ela pode ficar e pronto, né? Eu concordo com o seu Paulo. E aí vai diminuir despesas anuais aí de conserto de forro, de porta. No meu apartamento já trocou uma porta, né? Isso. Ótimo, então. Bom, então, como eu estava dizendo, seu Márcio, o senhor candidato único, né? A gente fica feliz de o senhor estar aí. O senhor já percebeu que uma das preocupações dos condôminos é só essa questão da disponibilidade mesmo, né? Quando precisar estar pessoalmente, né? Aqui, presencialmente, mas a gente sabe que a responsabilidade do senhor jamais vai faltar. E aí vai dar tudo certo. Nosso escritório... Porque assim, a gente tenta resolver as coisas rápido, eu sei, negócio de construção, tem, né, outras, mas a gente tem que achar o profissional. A gente não anda com ele do lado. Exatamente. Não, a gente sabe que sempre a tempo e a hora o senhor vai estar aí, né, resolvendo. O senhor está próximo aqui, né? Logística para o senhor não é difícil, né? Para o senhor vir e voltar. Então, e a gente tem, o escritório nosso aqui também está aqui assessorando, né? Fazendo a parte, na verdade é o seguinte, eu não tenho contrato com o condomínio, tá? O jurídico. Não tem despesa nenhuma como advogado. Mas ainda assim eu dou uma assessoria em razão da parceria que eu tenho com a contabilidade. O que é o serviço da contabilidade? Formalizar, né, a prestação de contas, aqui os balancetes mensalmente, encaminhar os boletos ali e te passar todas as obrigações fiscais, enfim, toda a parte fiscal, documental, né, financeira do condomínio passa pela contabilidade. Ela te assessora nisso. E, obviamente, que a gente vai te auxiliar também. Às vezes, olha, o senhor precisa de um profissional, a gente, por conta dos outros condomínios que a gente trabalha, a gente acaba conhecendo outros prestadores de serviço, a gente vai indicando aí também, né? Familiarizado. Exatamente. Não é fácil, não. Então, e o senhor se candidata a subsíndico? Sim. Então, eu consulto aqui, senhor Laerte,
Senhora Cristiane. Totalmente a favor. E agradeço, seu A Paulo, por favor. mais uma vez ficar sob subsíndico aí, sem salário, só para ajudar a gente. Porque da outra vez eu ia ficar, né? Como subsíndico, foi eu que propus de não ter salário de subsíndico. Aí seu Paulo falou, deixa que eu arrumo. Eu agradeço, seu Paulo, muito obrigado, viu? Certo. Tiago, qual que é o valor da ajuda de custo do síndico? R$700. O senhor já fica, então, ciente, né, seu Márcio, o valor da sua ajuda de custo mensal? É um valor de R$700 de síndico, não tem isenção da taxa de condomínio, então o senhor participa também dos rateios, né, de despesa igualmente. E a gente vai passar o telefone para o senhor do escritório, o senhor também tomar pé de tudo, né? E eu não sei, aí a gestão do senhor, o senhor vai conduzir da forma que achar melhor. Né? Às vezes o senhor quer criar um grupo de WhatsApp para ter contato com todos os condôminos. Se já tem algum grupo, gostaria de ser inserido. Não tem, mas a gente vai passar. A gente vai passar. Mas tem que ter, assim, de emergência. A gente vai passar a lista de todos os contatos do senhor, toda a informação que o senhor precisar, a gente vai passar para o senhor. Mas aí tem uma outra situação em relação a como que está o condomínio, quem são os contatos todos. Eu posso passar uma lista de proprietários com Toda a dados situação que nós de conversamos. telefone. Eu passo pro senhor. Isso, a gente vai passar para o senhor. Assim, uma ata da situação hoje de transferência. O Thiago tem que fazer uma transição. Para o dia de entrega, como que está? Tá bom. Porque o que eu mais quero é que não eleva condomínio, que a gente não trabalhe com o dinheiro que vai ser depositado. Que tudo que tiver tenha sobras no fundo de reserva em relação ao que foi custeado. Ótimo. Se possível. Com a contribuição de todo mundo, logicamente. Sim. Então, a gente tem aqui eleito já síndico, subsíndico, e aí nós precisaríamos de pelo menos 3 conselheiros, mas infelizmente a gente se eu puder ficar no Conselho Fiscal, eu gostaria. Eu agradeço. E a senhora, dona Cristiane, também? Eu também, pode pôr, sim, como conselheiro. Posso sugerir? Sim. O único outro que eu conheci foi o Geis. Mas como ele não está presente, a gente não pode elegê-lo, né? Infelizmente. A não ser que a gente tivesse alguém... Eu vinha com tanto cuidado com o apartamentinho. Só que infelizmente eu não gostei. Se a gente tivesse uma procuração dele, algo assim, né? A não ser que a gente entre em contato com ele aí agora e ele virtualmente aí. O Jason entrou em contato comigo porque ele quer que eu faça uma lajezinha lá onde tem uma madeira, né? O meu apartamento é exatamente em cima do dele, sabe? Sim. Aí ele me falou que não ia poder estar presente hoje porque ele tinha uma reunião também. Mas será agora que se a gente falou para ele não concorda? Eu ia sugerir, se tentar entrar em contato com ele agora, talvez ele já consiga, eu já tenha terminado a reunião dele. Laerte, você falou em cima do apartamento, eu lembrei. Em cima daquele apartamento lá, o vídeo da lavanderia, tem uma grade lá, a pessoa parece que cavou. Só tem ferro lá. Aí, se quiser, ajuda a põe a prancha lá, escorre, põe um concretinho, rapidão. Ferragem está tudo lá, ué. Ideal tem que fazer isso. A pessoa vai lá está aberta, disponível. Aqui lá era coisa de ventilação. Que lá não veio. Era um fosso, né? Era um fosso. Não era para ser feito aquilo, né? Era um fosso. Depois, individualmente. Assim, então, ferragem tão resistente. Bom que coincidiu. Não, a gente ainda está na Assembleia. A gente queria ver com o senhor se o senhor toparia em participar do Conselho Fiscal. Isso, do Conselho Fiscal. Eu conheci. Qual seria exatamente a minha atribuição? A distância eu consigo desenvolver isso? Sim, consegue. Verificar os livros, né? Aí seria o quê? Essa questão da prestação de conta, né, do síndico, o senhor, no caso, ficaria como fiscalizador, entendeu? Sabe, provaria, essas questões. Tem mais alguém ou é só eu? Tem. São 3 conselheiros. Isso, o seu Laerte e a dona Cristiane, ao todo são 3. Certo. Eu vou participar. Eu concordo assim, eu vou aprender, né? Sim. Se mesmo a distância eu conseguir desempenhar bem, vamos lá.
Tá certo, senhor Dias. Não, a gente agradece, viu? Aí pode colocar aqui, né? Tá bom. Perfeito. Agradeço. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Até mais. Então, a gente tem aqui agora, né, os 3 componentes que precisam para o conselho, e aí depois a gente, o seu Laerte, vocês se reúnem, né, e entre si, vocês elegem o presidente. Ah, tá. Certo, Ok, dona Cristiane? ok. Ele Se a dona Cristiane quiser ser a presidenta, a gente já pode eleger ela agora. O que a senhora acha, dona Cristiane? Pode ser também. Pode? Todas Então, ordens. Pode. por mim tá ótimo. Ok. Eu consto na ata já a dona Cristiane como presidente, então. Então, a gente já passou a prestação de contas aprovadas, o seu Márcio, nosso novo síndico, e o seu Paulo, subsíndico, e vocês, como eleitos como conselheiros fiscais, junto com o senhor Jaso, né? Eu parabenizo aqui os eleitos, tá? Desejo boa sorte, sucesso, e nos colocamos à disposição para continuar auxiliando vocês. E a gente passa agora, os eleitos já tomam posse a partir desta data, né, automaticamente empossados. O Thiago vai fazer uma transição para o Márcio, explicar todas as situações operacionais aqui para ele, né, e administrativas também. A gente também vai passar o nosso telefone para, quando o senhor quiser ir no escritório, São Márcio, que a gente também passa, né, também todo o panorama para o senhor contábil do condomínio, né, administrativo. E aí eu vou providenciar essa ata essa semana, eu vou providenciar a ata para poder a gente registrar e encaminhar o banco, para o senhor poder também ir no banco, para modificar lá a representação, para o senhor passar a movimentar a conta bancária do condomínio, tá bom? Assim que a ata estiver disponível, eu vou fazer contato com o senhor. Mas aí fica na conta do condomínio, não? Condomínio. Só que é o senhor como representante é quem tem que movimentar. Aí a gente tem que ir no banco para o senhor fazer a senha, né? Fazer a sua assinatura, cadastrar a sua senha. Ok? Aí isso tudo fica com o senhor. Aí o senhor baixa o aplicativo do banco e movimenta a conta financeira do banco. Cancelei tudo no aplicativo. Não, mas na verdade, celular. a gente que faz o pagamento por lá. Ah, tá. Ele só precisa ir no banco com a gente. A gente precisa. Aí a contabilidade faz a gestão O financeira. aplicativo fica para ele acompanhar. Só que o senhor pode ir A acompanhando. gente que faz. Se você me levar no banco, você tem que... Não, mas Mas tem necessidade. mas é uma situação. Sei, não, tô brincando. Não, mas aí a contabilidade Tem ela. medo do celular, acelera. Aham. Não, Mas na a verdade, essa participação Vem aqui. agora é o gerente, pessoa jurídica, vai fazer todo o cadastro do senhor. Documentação, pessoal do senhor, com endereço e tudo. A alteração, porque o responsável da conta é o senhor É o agora. senhor. Aí a contabilidade faz a gestão. Então ela paga todas as despesas e apresenta para o senhor todos os comprovantes, né? Olha, aí o senhor pode ter um aplicativo para o senhor acompanhar, entendeu? Ver quanto entrou na O conta. Thiago faz isso. E aí o senhor vai ver, ó, entrou 5 mil e a contabilidade mostra, ó, a gente pagou 1.500 e tal. Os pagamentos, até mesmo é ele que contratou, ele que informa para a gente que houve aquele pagamento. Uhum. Entendeu? Quer dizer, que houve aquele trabalho para a gente efetuar o pagamento. Isso. A gente só faz mesmo a efetivação do pagamento, mas toda essa parte de gerir contratação, de valor pago, tudo é o definir o síndico. preço que vai ser. Uhum. Tá? Bom, o último assunto da pauta é assuntos gerais. Fica aberta aí a palavra para vocês falarem aquilo que vocês acharem que precisa ser apresentado aqui. Eu considero só que, para dar certo, independente de quem seja o responsável, assinando, só vale quando todos contribuem. Porque para conservar esse custo, né? Porque eu acho que é fácil, é muito fácil cada um manter essa casa, principalmente o corredor também, né? Não sai barato. E aí, sim, tem a satisfação de ter pintado a aparência e tudo certinho, além da conservação, que cada ano eu valorizo mais uma pintura de alvenaria ou de ferragem. Ótimo, parabéns. Excelente. Isso.
Não, pode. Mais uma vez, viu, doutor Tiago, eu quero dar os parabéns para o Tiago, para o senhor também, para a Juliana, vocês estão coordenando muito bem isso daí. E Obrigado. dar os parabéns para o Márcio agora e para o seu Paulo, né? E eu tenho certeza que vai ser tão boa quanto a gestão do Tiago aí. O que importa é a boa vontade, e isso vocês têm, né? Então eu fico muito feliz. Tá tudo muito bom, graças a Deus. Que bom, obrigado, a gente agradece. Deixa eu tirar uma dúvida, a movimentação é conjunta? Subsídio? Não, né? Não. Já foi, né, no passado. Você mora aqui no prédio? Sou de Araguari. É que teve... naquela situação que Mas teve você está morando lá? Morei em Araguari. O filho dele mora aqui. Ele tem um outro No apartamento. prédio aqui. Tem 2 apartamentos. Teve um momento aqui que a movimentação era conjunta. Para fazer um pagamento tinha que ter a assinatura do síndico e do subsíndico. Era naquele período que estava tudo muito conturbado, sabe? Hoje não, hoje é só o síndico que movimenta individualmente. Tá? É porque depois tem que apresentar. É. Bom, senhores, Tomás, se o senhor não importar, eu me comprometo a vir em causa em junho ou julho, e se for preciso, eu fico aqui uma semana, 2, às vezes eu entro em contato com o senhor, se o senhor puder ver também, e pede uma ajuda para o Tiago, para a Juliana, para todo mundo, para a gente olhar isso, essa questão de conseguir fazer essas Eu peço assim, na transição do Tiago para passar, a gente apontar tudinho que tem que ser feito, a gente já contratar. Aí sim, aí começa a gestão. Às vezes, eu posso ser Né? com aquele... Porque é a identificação do gargalo. Forçar, assim. Então, se vamos explicar mais resolver. ou menos, ver quanto vai ficar o Partir disso, a questão tem que descobrir, porque eu não conheço ninguém. Mas eu acho que o problema principal hoje é essa questão mesmo aí das carnes. Não, fala assim, toda sugestão do Tiago é bem-vinda e vai contribuir, porque eu não conheço nem o morador, nem o prédio, nem o telhado, nem as... Mas eu vou dar um conselho para o senhor. Se o seu Paulo está querendo assumir essa responsabilidade de resolver, de te ajudar a resolver esse problema do telhado, eu abraçaria aqui essa ajuda dele, porque muita experiência. Não, o pessoal lá do telhado, eu já conheci, eu já notei que tem experiência. Uhum. Tá aí o seu Paulo, tá aí o seu Laerte, tá aí o Jason, falando de jeito, mas é com Z, bacana. Mas, assim, são pessoas que têm outros imóveis e batalham para manter. E é isso que nós queremos. Claro. O objetivo comum. Mas então tá aí, São Paulo em julho, né? São Paulo vem, aí Fica até lá. 2 semanas. Às vezes até lá o senhor já consegue levantar os orçamentos, né? Até passa também um período de chuva, né? Que aí você pode mexer tranquilo. É bom que às vezes, se o senhor estiver ocupado em Pires do Rio, nesse período, o seu Paulo pode acompanhar a execução aí das obras, né? Dos reparos, né? Das benfeitorias. Meus amigos, se não tiver mais nada, seu Laerte, o senhor como presidente da Assembleia, eu sugiro que o senhor já possa declarar encerrada. Sim, então, graças a Deus, gente, eu declaro encerrada essa Assembleia, foi muito boa, agradeço a todos vocês, vou estar aí para assinar ela no final de semana que vem, eu ligo para o senhor, doutor Tiago, viu? Ok. Então, eu declaro encerrado essa Assembleia. Obrigado, eu vou parar. Obrigado, Cristiano. Obrigada a todos, viu? Obrigada. Eu só gostaria de um lembrete, assim, igual uma pintura desse prédio. Essa é uma pintura que pode ser cara, porém ela pode ser a metade do custo. Não estou falando que o material seja de qualidade inferior, mas isso é de busca da mão de obra mais em conta. Aí, na época, abrir para todos, quem tiver orçamento melhor, de confiança, sugerir, isso pode estar acontecendo, né? É isso, eu gostaria de estar assim, sempre deixando em aberto, e o pessoal está decidindo também, mas que a gente, né, limita um prazo para que seja feito quando necessário, também não é
esporádico. Eu concordo com o Márcio plenamente. Inclusive, esse prédio de frente aí, um prédio branco, que está todo branquinho, quando pintou ele, há uns anos atrás aí, eu conversei com o pintor. Ele estava pendurado lá com a corda, né? Eu conversei com ele. Não foi, assim, uma mão de obra cara, não. Não foi injusta para ele também, não. Foi uma empleita boa, sabe? E eu vi que dava para fazer sem gastar tanto dinheiro, né? Depende da gente achar a mão de obra boa e com preço coerente, né? Como vai ter esses recursos que vão entrar aí ainda, de outros apartamentos que não estão pagando condomínio, vai ter que pagar isso reunido, né? Então, acredito que vai ser uma boa gestão, essa do Márcio aí para frente, com o seu Paulo junto, vai ser uma boa gestão, vai ter um dinheirinho, com fé em Deus, vai dar até para dar uma pintura no prédio, arrumar o telhado e dar uma pintura, né? Vamos torcer para que dê certo. Eu sei que vocês vão fazer o melhor de vocês e eu fico agradecido. Vamos torcer para um balanço anual, dar um resultado bem positivo e todo mundo satisfeito. Ok, estou parando a gravação nesse momento aqui e vou encerrar a chamada, tá bom? Aí vocês vão ser desconectados. Eu vou desconectar também, que eu tenho que sair. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, Obrigado. tchau.